Olá, no programa Pauta Especial de hoje vamos falar sobre a nota técnica do Ministério Público Federal que afirma que a reforma da Previdência proposta pelo governo Temer é inconstitucional. E a gente vai falar sobre como vai ser aplicado o plano de desenvolvimento do Canal do Sertão. Vamos mostrar também um pouco do trabalho do artista plástico José Paulo, que usa sucata para criar esculturas de animais. A cada dia, a novela da reforma da Previdência ganha novos episódios. O governo tirou os servidores públicos estaduais e municipais da reforma. Mais um dos episódios que chamou a atenção foi a nota técnica do Ministério Público Federal, que diz que essa proposta de reforma previdenciária do governo Temer é inconstitucional. Para explicar o que diz essa nota técnica, eu converso agora com a Procuradora da República, Niedia Caspary. O que significa uma nota técnica, até para a gente explicar melhor ao nosso telespectador? Uma nota técnica, ela é levada a efeito por pessoas da área, né? Procuradores que estudam a matéria, que atuam naquela matéria, ou que fizeram pós-graduação na matéria. Aí eles vão no ordenamento jurídico, constitucional e infraconstitucional, verificar todos os dispositivos que estão em consonância ou dissonância com o que a PEC 287 preconiza e elabora essa nota técnica. O comum de qualquer governo executivo, seja o prefeito de uma cidade, o governador e até o presidente, e até executivos de empresas, eles sempre recorrerem à procuradoria, ou o advogado, ou àquela pessoa do meio jurídico que está consolidado no meio, quer seja no serviço público, quer seja na iniciativa privada. Essa nota técnica que vem posterior à proposta seria, por exemplo, fácil de deixar de ignorar ou de reconhecer que o governo federal não recorreu à sua estrutura jurídica para colocar esse projeto em andamento? Olha, pelo que parece não, porque vários dispositivos da Constituição, eles são violados se essa reforma, essa proposta de emenda constitucional for aprovada. A violação é manifesta em várias conquistas sociais já alcançadas pelo trabalhador. Também há um dispositivo que não é escrito, mas é um princípio, a questão da proibição de violação, a proibição de retrocesso social, aquelas conquistas já adquiridas pela sociedade. O legislador ele não pode retroceder violando esses direitos, essas conquistas já alcançadas, e inclusive fruto de muita luta, de uma evolução legislativa. Então, essa emenda constitucional, ela põe abaixo muitas conquistas já alcançadas pelo trabalhador, pela sociedade, por aquele que paga a conta, não é? E aquele que promove o desenvolvimento do país, porque é a força trabalhadora quem faz a propulsão de um país, de um estado, e esse é que vão pagar a maior conta. O normal seria o presidente ouvir a procuradoria, ouvir os seus assessores para poder propor uma reforma como essa? O ideal seria isso, seria pessoas da área, né, que realmente se debruçasse sobre esse arcabouço jurídico e normativo e passasse para o presidente para que ele então viesse com uma proposta de emenda constitucional nesses termos como ela está sendo levada para a sociedade e para o Congresso Nacional, que infelizmente espera que ela não seja aprovada, né? Porque quem vai pagar essa conta muito grande
mais uma vez, é o trabalhador, é a classe trabalhadora, são os servidores públicos, são os trabalhadores da iniciativa privada, eles que vão responder mais uma vez por esse débito que o governo tem, que esse déficit não pode ser imputado ao trabalhador. Se existe um déficit na Previdência, ela não pode ser imputada ao trabalhador, o trabalhador ele não é responsável por isso. Houveram no passado muitos desvios na Previdência Social, que ela chegou e acumulou um déficit ao longo dos anos. Infelizmente, a cada ano que passa, esse déficit vem diminuindo, os estudos têm apontado isso. Então, essa reforma ela não pode ser, ter como base um suposto déficit da Previdência, até porque não é o trabalhador responsável por esse déficit, é a corrupção, são os desvios, que não é responsabilidade do trabalhador. É legítima essa proposta? Ela tem amparo legal? Na Constituição ela não tem amparo. Ela viola vários dispositivos constitucionais. Inúmeros, a Previdência e a Assistência Social, ela foi criada para amparar o trabalhador e o cidadão brasileiro. Justamente aquela classe mais socialmente vulnerável quando trata-se da assistência social. Inclusive nos benefícios para o deficiente e para o idoso, ela viola sensivelmente esses dispositivos do amparo social, da assistência social, que ele foi calcado na necessidade real do deficiente e do idoso. Agora os critérios são financeiros, são econômicos. Então, não há como se sustentar uma reforma dessa. Essa justificativa de que o governo enfrenta um déficit na Previdência, ela por si só é um argumento que se sustenta? Não, ele não é um argumento que se sustenta. Existem estudos que demonstram efetivamente que o déficit não é aquele apontado pelo governo federal. Não é aquele déficit. Estudos apontam, estudos sérios, no próprio IBGE, que o déficit vem diminuindo ano a ano. E o maior déficit ocorreu nos anos de 1950 a 1960. Foram muitos milhões desviados, bilhões, trilhões desviados da Previdência pelo próprio governo federal para outras áreas. Ao longo do tempo, esse déficit veio diminuindo, esses desvios diminuíram, mas todo esse déficit acumulado, que ele vem decrescendo ano a ano, não foi responsabilidade do trabalhador. Não foi má administração, má gestão dos recursos da Previdência, porque a Previdência, com o que ela arrecada, se for bem administrado, só exclusivamente usado para as aposentadorias e para o fim que ela se destina, ela pode viver muito bem, a sua saúde financeira pode se manter por muitos e muitos anos. Os problemas dela não é o trabalhador. E também houve um estudo que, se for aprovada essa Previdência, em 10 anos que eles economizarem com essa reforma, as custas do trabalhador, do suor do trabalhador brasileiro, é o que o governo gasta em 5 meses em corrupção, em pagamento de juros e outras coisas, em 5 meses. Doutora Aniette, a senhora faz parte do governo. A senhora é procuradora da República. Mas não da... Até para a gente explicar não o telespectador. Governo executivo. Ele está lá nos assistindo. Esta senhora é procuradora da República. Por que ela está dizendo isso? Explique para o telespectador. Por que a senhora está contestando o presidente da República? Porque essa reforma da Previdência, ela vai de encontro às normas constitucionais. Aquelas conquistas já alcançadas pelo trabalhador e pela sociedade ao longo de muitos anos, de uma evolução legislativa que veio a garantir esses direitos. Agora vou fazer uma pergunta diferente. Qual é o papel da Procuradoria e da Procuradora Nédia Gaspari nesse sentido?
Nesse sentido, trabalho na Procuradoria Regional do Direito Cidadão, trabalho com os direitos cidadãos, a questão do benefício do cidadão, dos direitos, né, que a Previdência e a Assistência Social garante. Então, de uma forma indireta, aquele cidadão mais necessitado, aquele que mais precisa, vai ser atingido por essa reforma, além do trabalhador. Além do trabalhador, tem aquela parte vulnerável socialmente, que são os deficientes, os idosos, que vão também ser atingidos por essa reforma. A atribuição da Procuradoria da República não é seguir com o pensamento da Presidência da República, e sim defender os direitos. Os direitos do cidadão. Os direitos do cidadão, principalmente isso. Mormente, quando ele é violado, quando esses direitos estão garantidos na Constituição e são violados com reformas legislativas que venham restringir esses direitos. A gente sabe que no Brasil existe a independência de poderes, né? E o Poder Judiciário, aliado ao Ministério Público, à Procuradoria, está ensinando esses políticos, né, corruptos, que existe uma norma, que existe um direito. Somente com essa posição, o Brasil ele vai assumir os trilhos? Olha, se espera que sim, né? Tudo é uma evolução. Nós esperamos que essas mudanças realmente aconteçam. Nós não esperamos que seja ingênuo de ser da noite para o dia, até porque a natureza não dá saltos. Mas que as conquistas realmente da sociedade elas aconteçam, que a corrupção realmente diminua e que tudo nesse país seja realmente direcionado para quem as leis foram criadas, que é o povo, é o cidadão. Que todo esse dinheiro arrecadado pela União e pelos estados seja realmente voltado para o benefício de todos e não para de uma casta. Procuradora, vamos ser pragmáticos, vamos imaginar que essa reforma passe, seja empurrada de goela abaixo. Qual é a possibilidade de ser colocada em prática, ser regulamentada, se ela é inconstitucional? Olhe, as dificuldades são muitas. Como o cidadão tem um poder judiciário, aqueles que tiverem seus direitos violados, vai se recorrer ao Poder Judiciário. E o Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição, é quem vai dar a última palavra. Ainda que seja uma emenda constitucional, ela não pode afrontar a lei maior do país. Então, o que se espera, caso ela seja aprovada, o caminho natural são os questionamentos jurídicos e o Supremo Tribunal Federal é quem vai dar a última palavra como guardião da Constituição, que tem o papel principal de guardião da Constituição. Conversamos com a Procuradora da República, Nietzsche Castro. Muito obrigado pela entrevista. O Ministério Público Federal é quem agradece pela oportunidade. E parabéns aí pela matéria, né? Porque a população precisa realmente ser esclarecida acerca dos malefícios dessa PEC, para que também faça a sua parte, né? Veja quem está votando contra e a favor, para que na próxima eleição dê a sua resposta. Depois do intervalo, a gente vai saber como o governo do estado vai aplicar o plano de desenvolvimento do Canal do Sertão.